Bem, amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo para mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu tô aqui com essa galerada aqui do Wrexham Brasil, começar apresentando ele. Thiago Salerno tá aqui com a gente, tudo bom, Thiagão? Tudo bem, Galvão, tudo certo. Prazer estar aqui com vocês. Olha aí quem tá aqui também comigo nessa noite, ele, Lucas Dantas, tudo bom, Luquinha? Salve, Galvão. Tudo ótimo. Ótima sexta-feira a todos. Esperamos ter um ótimo programa. Isso aí quem tá aqui também é ele, querido amigo Vitor Rodrigues, tudo bom, Vitinho? Opa, salve, salve, muito bom estar aqui com vocês, vamos que vamos, prazer. E tá aqui também Vidani. Tem que estar, né? Não tem jeito. E vamos então falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Hoje especial, hein? Bora. Mas bora. Então vamos, meus amigos. Galera, é o seguinte, eu trouxe essa turma toda aqui, na verdade queria agradecer ao Thiago que, inclusive, né, a gente teve uma transmissão de pensamento, que a hora que você chamou, eu tava também tomado pela emoção de acesso, né, do Wrexham subindo, e tinha gente também pedindo, inclusive, já tinha chegado a galera pra mim e falou, pô, crava alguma coisa com os caras do Wrexham Brasil, porque quem não conhece o perfil, é o Wrexham AFC Brasil, né, o perfil de vocês no Instagram, tudo Isso. junto. Quem ainda não seguir, por favor, siga, o link vai estar com certeza na descrição do episódio, mas a gente, enfim, se conheceu há mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, quando eu fui lá para Wrexham, inclusive, na volta a gente trocou muita ideia, gravamos juntos, e desde então, graças a vocês, eu acompanhei jogos do Wrexham, né, porque até então, principalmente National League, né, e League 2 era muito mais difícil de acompanhar, até na League 1 também era difícil, mas até um jogo ou outro acabou passando, até em ESPN 4, Disney Plus, que é uma mordomia que a gente não teve nos outros anos, então, graças a vocês e a comunidade que vocês criaram, que a gente pôde acompanhar. Só para dizer pra galera também que, enfim, pra quem nunca entrou no site do Peladinho e chegou na gente pelo pessoal da Wrexham Brasil, conheçam o projeto, tá no ar desde 2012, tem o site do peladranet.com.br com link pra tudo, redes sociais, todos os episódios estão lá também em lista, então vocês podem ouvir. Mas dizer aqui que eu escolhi essa data para lançar o episódio porque calha com a semana de lançamento da 4ª temporada do documentário Welcome to Wrexham, que é a 4ª temporada, vai acontecer internacionalmente dia 16 de maio, né? Para os Estados Unidos é dia 15, pra gente aqui no Disney Plus, então se você não assistiu, inclusive tem o Pelada 665, Bem-vindos a e ao Wrexham, que é sobre as primeiras 3 temporadas e o documentário em si. Esse episódio não é sobre o documentário, até porque não lançou temporada nova ainda, enquanto estamos gravando, então não teria nem como fazer essa previsão de futuro. Mas, cara, eu queria começar primeiro parabenizando aí o trampo de vocês e eu nem imagino como deve ser difícil cobrir um time tão distante. Aí eu falo distância literal geográfica e distância de acesso à notícia mesmo, né, cara? Porque a gente não tem uma mídia confiável fora do mainstream e a local a gente sabe como é, cheia de rumores, né? Então, mesmo que você conheça uma galera que mora em Wrexham, que vai trazer notícia, tenho certeza que vai vir muito carregado de opinião, né? E de fofocaiada, assim, que acho que o trabalho mais de formiguinha. Cara, pra vocês aí, enfim, quem quiser tomar o microfone, fica à vontade pra falar, mas como é pra vocês essa jornada de cobrir um time tão distante já há tanto tempo? Eu vou abrir aqui porque eu comecei o perfil, né? E eu comecei a postar as notícias e eu sempre tive um problema que era as fontes, né? E eu achei um jornal local que era, assim, confiável, mas eu sempre tentava me pautar também pelas notícias no portal oficial, né? Eu consegui achar alguns torcedores também que conseguem passar informações com credibilidade, né? Então, e mesmo assim, eu não vou falar que a gente nunca postou um rumor, né? A gente não tem como a gente garantir isso. A gente... mas jornalismo esportivo também tem que postar rumor, né, cara? Acho que faz parte do aquecimento, né, cara? Pois é, tem que incentivar também as pessoas a acompanhar, né? Também, eu sempre tenho esse exemplo, o Gareth Bale, né? Gareth Bale no Wrexham, né? Isso foi falado, e o cara tava jogando golfe, né, o tempo todo. Ele não tinha nem pensado em jogar futebol de novo, desde que ele tinha aposentado, né? E tinha esse murmurinho, Aaron Ramsey, né? Mas eu acho que está ficando mais fácil, porque tem mais veículos cobrindo agora, né? E ainda assim, eu confio bastante em alguns torcedores locais e também em veículos que estão ali no dia a dia do time. Veículos que eu considero que não são... eu acho que tem sim um grau de parcialidade por serem setoristas, né? Mas claro. tem um grau assim de verificação de notícias. Sim. Claro, não, e assim, acho que também por se tratar de um clube tão ligado a uma comunidade, cidade pequena,
Acho que essas coisas se misturam muito, né, cara? O que é de fato rumor e o que é de fato um interesse vazio, assim, que acaba não dando em nada e tal, um tiro na água, né? Acho que no caso do Wrexham, principalmente nas últimas 2, 3 temporadas, acho que com certeza tiveram notícias aí que hoje a gente encara como rumor. O próprio caso do Bale, eu acho que, tudo bem, pode ter sido sempre uma grande balela, mas eu não acho impossível que tenha havido uma procura pelo cara, assim, ainda mais sendo, acho que o único nome galês pós-Giggs que a gente conheceu, assim, é Giggs e Bale, pronto. O resto não existe no País de Gales, do futebol mundial. Mas e pra vocês também, Vitor e Thiago, como é que vocês veem também a criação da comunidade, que é uma surpresa, né, ter tanta gente no Brasil que abraçou o Wrexham do jeito que abraçou, né? Eu acho legal, né, que isso que tu falou sobre a questão das notícias, né, a comunidade, ela surgiu por causa disso um pouco, né, porque tinha muita gente interessada em saber, mas que talvez não sabia onde buscar ou não tá habituado a ler notícias em inglês, enfim, né. Então o Lucas, quando criou, ele fez esse serviço, né. E assim foi quando eu cheguei à comunidade pesquisando algo nesse sentido e encontrei a comunidade, e acho que aconteceu com o Vitor também. E tem o site nosso oficial, né, onde a gente veicula basicamente tudo que a gente apura, concentra ali as pessoas para poder ter acesso à comunidade, né, essas transmissões fechadas que a gente faz também. Então, e é uma comunidade, como tu disse, né, só vem crescendo, os números das nossas redes sociais, cara, estão surpreendendo cada vez mais, assim, a gente tinha achado que a gente tinha chegado num teto, assim, de uma bolha que acompanharia o Wrexham, e a gente viu nessa reta final de League One que essa bolha está recém começando, né? Que começou a atingir um outro nível de números, views e curtidas, enfim. Mas acho que vai muito da credibilidade do nosso trabalho, né? A gente passou a acompanhar, inclusive, outros canais fazendo algum tipo de transmissão também de Wrexham, mas eu acho que a grande parte da galera que quer acompanhar acaba se concentrando na nossa comunidade com a narração do nosso Vitor Rodrigues aí, que é o narrador oficial, né, Vitor? Foda. É isso aí. Essa questão da notícia, eu que tenho ando escrevendo para o site, né, as últimas notícias, tudo que tem saído eu que tenho atualizado, né, tenho ficado com essa função, principalmente nessa segunda metade da temporada, e agora para a próxima, então, o bicho vai pegar. E aí eu tenho reparado muito nisso, onde buscar, né, essas fontes, onde que vai ter a credibilidade, mas tem um rumor, mas o rumor, pelo que eu notei, olhando tanto os veículos que publicam as notícias, quanto as comunidades de torcedores lá fora, lá não fica tanto na fofoca. A galera gosta de trazer um pouco mais, umas coisas mais embasadas, e aí ficar especulando em cima disso, né? Então não tem sido tão difícil assim encontrar fontes. Aí, claro, tem os lugares, por exemplo, o The Wrexham Insider é um canal que ele já publica mais fofoca, publica umas 10, 20 coisas por dia. Só que lá é legal porque eles gostam de citar. E eu geralmente vou nas fontes das mídias mais consagradas, né? O The Leader, ou o próprio Sky Sports, o BBC agora tá fazendo muito, né? BBC Gales. Então, geralmente, esse Wrexham Insider pega as fofocas, mas eles sempre citam a fonte. E, principalmente, entrevistas, os canais dos clubes, ou então, por exemplo, eu quero saber sobre lesão, sobre, por que é que não sei quem tá de fora. Vai ter a fofoca, vai ter a especulação, mas sempre o Phil Parkinson, em alguma entrevista, em algum lugar, ou em algum podcast, alguém fala alguma coisa. E aí é legal que mesmo esses canais, assim, de mídia lá fora que gostam mais de um burburinho, eles sempre fazem esses links para esses canais mais oficiais, que tem fonte confirmada. Então, acaba sendo um trabalho interessante de fazer, porque você consegue ter uma informação de qualidade, mesmo com toda essa distância, né? Vocês até ia perguntar de onde vocês são, né? Porque eu sei que vocês são de, enfim, partes diversas do Brasil. O Lucas, se eu não me engano, é de fora, né, do Brasil. Não tá morando aqui, eu tô viajando. Isso, eu moro em Iowa, né? E eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, nascido e criado aí, morei aí até os... Porque eu morei aqui nos Estados Unidos antes, mas agora, desde 2019, eu estou aqui, nessa parte aqui do país. Mas eu tinha morado aqui em Austin, Texas, de 2012 a 2013, depois de 2015 a 2017. Mas fora isso, sempre morei em Belo Horizonte, né? E até 2019. E vocês se conheceram na comunidade mesmo, vocês três, né? A galera da... Sim. Direto já. Você é da onde, Thiago? Você é do Sul, né? Sim, sou de Porto Alegre, aqui, Rio Grande do Sul. O Thiago é São Paulo, né? Vocês conheceram pessoalmente. Eu ainda não tive a oportunidade, né? Mas eu vou ainda. A próxima vez que eu estiver no Brasil, vai ter que rolar o encontro. Não, eu ainda não conheci o Thiago pessoalmente. Ele tentou me levar pro rolê umas 2 vezes, mas eu tô difícil. Não cai no papel. Caraca, olha aí. O homem é só poesia acústica, irmão. Inclusive,
O Vitor tá em São Paulo, né, Vitor? Realmente. Isso, eu sou de São Paulo, Zona Leste de São Paulo, Itaquera. Louco. Cara, foi da hora que vocês falaram um pouco das dificuldades de cobrir o Wrexham, porque eu acho que, enfim, a ideia do programa não é ficar fazendo um perfil do Wrexham Brasil, e muito mais a gente falar sobre a nova realidade que o Wrexham tá passando, né? Eu acho que isso que é a parte maneira e divertida de ter cobrido, né? De vocês terem feito a cobertura, não sei se cobrido é uma palavra, mas se não for agora e até perguntar, algum de vocês é jornalista de fato, ou para vocês todos é um hobby que tá virando cada vez mais sério aí? E vocês estão aprendendo enquanto fazem? Olha, para mim, foi uma transição, porque eu não sou jornalista, eu trabalho com digital, né? Então, para mim, foi mais fácil, né, criar as mídias e começar a populá-las, mas eu não sou jornalista. Eu sempre li bastante, né? Eu lia o Lance, eu lia Estado de Minas, eu lia o Placar, revista Placar, eu sempre tinha essas revistas, então eu acho que eu consigo, né, colocar as coisas em termos ali que talvez soam ser jornalísticos por causa dessa influência que eu tive, né, com o esporte. Sempre fui de acompanhar bastante, de acompanhar mesas redondas e assistir esses programas também, além de ler muito também. Sim. Eu também não sou jornalista, né? Eu até brinco que eu descobri tarde demais que eu gostaria de ser jornalista e acabei levando isso para um lado do hobby, né? E aí, então, esse hobby enfim, me encontrei na Wrexham Brasil fazendo realmente essa cobertura, essas transmissões que a gente faz e trazendo tudo isso para um público-alvo aí, mas também não sou jornalista. Cara, e você também não, né, Vitor? Eu não sou, eu tenho um estudo na área, eu sou escritor, né, há muitos anos, estudei algumas coisas. Ajuda pra caramba, inclusive, sim, pra comunicação. E assim, estudar mesmo texto jornalístico, principalmente ligado ao futebol, eu faço por hobby desde 2008, mais ou menos. Escrevia para uns blogs também, mas jornalismo mesmo de formação eu não tenho. Eu acho maneiro, isso eu compartilho com vocês, assim. Pelada existe desde 2012 e em alguns momentos, assim, eu jamais vou ter a pretensão de me chamar de jornalista, porque eu acho isso um desrespeito com os profissionais, inclusive, que estudaram para isso. Mas dentro do jornalismo esportivo tem muito cara que é ex-jogador, que é entusiasta, etc. Então, eu acho que existe essa convivência maneira, principalmente quando é uma mídia parcial. E aí eu tô dizendo realmente, cara, vocês são pessoas que se encontraram em prol de um time e em torno dele vão fazer, enfim, as pesquisas de vocês e tudo mais. Eu acho que esse é o grande lance principalmente as redes sociais permitiram que isso acontecesse, né, de você fazer algo de fã para fã, né, de você ter essas mídias especializadas que é feito pela própria galera e a galera vai aprendendo e tal com o caminho. Eu acho curioso e até divertido ver como essa brincadeira, não é que ela fica séria, mas exige comprometimento, exige um nível de seriedade de vocês pra, tá lá, ainda mais, né, pensando nas ligas abaixo da Premier League, que são 46 rodadas, né, fora jogo de Copa, e a Inglaterra tem Copa pra tudo, né, cara? Os caras fazem 1 milhão de Copa lá pra você acompanhar. E é curioso, assim, acho que acompanhar o Wrexham por conta do fenômeno Hollywood, né, de Ryan Reynolds e Rob McElhenney e caramba, e tudo aquilo, trouxe pra gente uma realidade que o documentário apresentou, né, que é a realidade de, uma cidadezinha pequena, esse conto de fadas, né, e todo mundo aqui do Brasil tem muito isso, né, acho que mesmo quem nasce em São Paulo tem isso com a Portuguesa, quer dizer, uma grande capital encontra na Portuguesa isso, né, do time local, ou no Juventus da Moca, e tem vários exemplos. Mas ao longo do estado de São Paulo, ao longo dos estados do Brasil inteiro, você vai ter sempre o time de menor expressão, que a galera tem um carinho grande, etc. E, encontrar isso fora do Brasil é uma maluquice. Uma coisa que eu acho legal que tu falou é o lance das 46 rodadas, né? A gente nasceu como uma comunidade, né? E aí tentando se retroalimentar, né? Tanto com conteúdo quanto com os jogos, as transmissões de fato. E aí uma coisa que a gente se orgulha bastante e que o Lucas sempre bate bastante nessa tecla é a questão da consistência, né, cara? A gente, já nasceu e morreu muita comunidade cobrindo futebol alternativo, né? Total. Ao longo desses tempos, inclusive de time grande, entendeu? De Chelsea, Manchester United, enfim. E a gente, assim, há 3 temporadas, basicamente, né? A meia temporada da National League, né, Lucas? A gente transmitiu meia temporada da National League, que foi quando liberaram os direitos de transmissão internacionais. Toda a League 2, toda a League 1,
fora os amistosos de pré-temporada, né? Aham. E a gente tem Até o essa... TST, que era um amistoso não oficial, a gente fez a transmissão. Teve um fut 7 contra os Desimpedidos, teve muito Eu monte de lembro, eu coisa. lembro. Caraca. E a gente tem essa consistência. Eu acho que isso é um mérito muito grande da gente, assim, que apesar de não ter essa formação, que nem tu disse, jornalística, a gente ter consistência, eu acho que é o nosso maior mérito, eu acho. Eu acho que nesses casos a paixão compensa, né? A falta, talvez, de conhecimento técnico, a paixão compensa. E uma coisa muito legal também é essa capacidade aglutinadora mesmo que o Thiago trouxe da comunidade, que trouxe também esse gás pra gente. Por exemplo, quando eu cheguei interessado em assistir os jogos e estudar o clube. Eu estava trabalhando com futebol profissional, como analista de desempenho e tal. E aí eu entrei na comunidade, falei pro Lucas, falou, pô, tô fazendo as transmissões, você não quer comentar aí pra gente? Comecei a comentar. E aí chegou o Arthur pra narrar, ele falou, pô, eu quero narrar os jogos. Eu falei, mano, eu sempre tive vontade de narrar. O Lucas sempre falava, pô, narra aí, Vitor, narra aí. Eu nunca tive coragem. Chegou o Arthur fazendo, apesar de eu já trabalhar com voz, de ter palco, de ter banda há muitos anos, mas pra narrar jogo, falei, não vou fazer. E aí eu fui desenvolvendo, do mesmo jeito, essa questão da escrita jornalística ligada ao futebol. É algo que eu já tinha de um tempo, tinha ficado para lá, agora desenvolvendo de novo. Essa consistência que a comunidade traz faz a gente querer também se desenvolver, a gente querer profissionalizar cada vez mais. A gente fala isso, pô, dinâmica de transmissão, vamos cada vez mais aprimorar isso. Por quê? Porque por mais que... Hoje eu acho que nem é mais um hobby, né? Hoje é um projeto. Hoje é muito... Tá além, pelo menos para mim, pro Thiago e pro Lucas, que estamos em todos os jogos, né? Tá além de um hobby. Mas mesmo que seja um hobby, é um hobby, a gente fala, pô, cada vez mais vamos fazer com maior qualidade, porque quanto mais a gente tá estudado, quanto mais a gente tá com essa prática, melhor vai ser para todo mundo. A gente se diverte mais na transmissão, a gente enxerga mais o jogo, a comunidade também recebe isso de uma maneira bem melhor, né? Então é muito louco. Essa história do desenvolvimento do clube, da cidade, respinga também na criação e no desenvolvimento da comunidade Wrexham Brasil, né? Muito louco. Já a gente tá no documentário. E pegando o gancho, né, Vitor? Agora, para a próxima temporada, a gente tem o grande desafio, né? Que antes, meio que, se tu quisesse acompanhar o Wrexham, tinha que ser pela Wrexham Brasil. Não tinha outra alternativa. Né? E agora na Championship, tu vai ter a opção de ver no Disney Plus, né? Quem tem o plano mais caro tem a transmissão da Championship. Cara, o Thiago tava tocando num assunto, eu quero retomar esse assunto, que é justamente, acho que a segunda parte do programa, que, cara, assim, para quem acompanhou esses últimos anos do Wrexham e de alguma forma se encantou, seja pelo documentário ou seja fã de futebol que se apegou à história e caraca, que foda, né? Viu o primeiro acesso e falou, cara, deixa eu dar uma olhada aí, pega e vê o segundo, e deixa eu dar uma olhada e vê o terceiro seguido. E a gente, enfim, ouviu né? Tem uma parada que eu preciso falar do hobby do Ryan pra tirar esse elefante branco da sala, que é... A gente sabe que os caras são Hollywood, irmão, tá ligado? Eles vão fazer discurso bonito porque eles fizeram isso a vida inteira. Eles são... Cara, o bom ator, o cara que é artista, ele é, acima de tudo, um vendedor da própria arte, tá ligado? Ele é um especialista nisso. Então, os caras estão produzindo um documentário que é um produto. Eu tenho certeza que, assim, esse enredo de Hollywood que acabou acontecendo na vida real, nenhum roteirista de nenhum documentário faria, porque tem coisas que só existem na vida real. Porque se você escreve para um filme, é muito forçado, tá ligado? Então, só pode existir uma história como a do Wrexham na vida real, senão no filme ninguém ia ver. Eu falei, cara, esse negócio não existe, pô, não tem como, não tem... É bizarro mesmo, assim. E aí, até, queria dar crédito a quem merece, né? Que o Humphrey Kerr, que é o cara que fez o Hobby assistir o documentário do Sunderland, né? O Sunderland Till I Die, e aí, a partir de lá, o Hobby se encantou por futebol de novo e falou, cara, peraí, deixa eu fazer essa... Foi esse toque, e o Kerr, hoje, pra mim, inclusive, o Hobby e o Ryan vão passar, e o Kerr nunca vai largar a mão do Wrexham, porque é o mais apaixonado disparado, né? Ele jamais vai largar esse osso. Ele que era, sei lá, roteirista de série, caralho, nem deve fazer nada disso, né? Deve ficar só no clube e pronto. E é muito doido, cara, porque a gente tá passando por um momento até delicado na carreira do Ryan Reynolds em relação a Blake Lively e o lance do Justin Baldoni, que eu acho que tira um pouco do brilho pra galera que vai ver o time do Wrexham e fala, pô, talvez o carisma do Ryan, que pra mim era, mano, no programa que a gente gravou sobre o documentário, o Ryan Reynolds, ele era o sinônimo de carisma, assim. Cara, esse cara era o cara que todo mundo queria ser amigo e tal. Não que ele tenha perdido isso definitivamente, mas eu acho que tá num momento que a galera tá botando em xeque isso. Ih, será que o maluco tá fazendo merda, a esposa dele, ou será que realmente eles são vítimas dessa história? O que tá rolando? Mas
de qualquer forma, eu acho que, inclusive, independente disso, né? Eu queria deixar aqui meu parecer de, como fã do Rob McElhenney, acho que só por ele eu já torceria de qualquer forma. Como fã de Toy Sunny também, eu acho do caralho. Só pelo Phil Parkinson eu já torceria já. Óbvio que depois de conhecer o Wrexham, só pelo Mullin, pela história dele, pelo time feminino também, tudo que a gente acompanha, cara, é foda demais você ver. E eu ainda fui pra lá e tenho esse outro adendo de ter as memórias físicas táteis, né, de ter pisado lá, de ter sentado no estádio, caralho, e ter esse carinho geográfico também. Mas, cara, National League, League 2, League 1, em 3 anos, o famoso back-to-back-to-back, né? E aí, cara, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é, pra mim, Phil Parkinson é o maior treinador de futebol meia-boca da história do planeta. Ninguém treina o futebol meia-boca como esse cara. O maluco é um gênio, cara, disso, assim. E ele já era antes de ir pro Wrexham. Inclusive, quem pegar o currículo do cara vai ver que ele era especialista em subida da League 2 pra League 1, né? Ele era o recordista, o caramba. Então, bizarro, assim. Mas, cara, pra vocês, como é que vocês estão vendo esse momento, que ao mesmo tempo que é emocionante e só sorrisos, confesso que me dá um cagaço, tá? Como um cara que admira, porque realmente pra mim eu olho pro cenário de futebol europeu e do Reino Unido, e você vê lá na Championship o nome dos times, cara, tem um monte de time, mano, o Middlesbrough tá lá, que é o time que jogou o Juninho Paulista, a gente cresceu ouvindo o Middlesbrough na cabeça, o Leeds direto frequentando, um monte de time inglês tradicional pra caramba, frequentando a Championship, e aí você falou, peraí, nós estamos no quintal da Premier League já, né? Então, cara, pra vocês é mais emoção, é mais cagaço? O que vem na cabeça quando pensa em Championship na próxima temporada já? Olha, eu acho que é uma mistura dos dois. Eu já lembro na League 2, o nosso primeiro jogo, né? O susto que a gente toma, eu até cheguei a falar, pô, é melhor ser rei na National League do que ser saco de pancadas na League 2. Né? E depois o time se recuperou, mas eu acho que vai ser um choque de realidade, sim, a primeira temporada na Championship. Eu não acho que o time chegou num teto, mas esse teto ele tem que ser erguido à medida que o projeto vai aumentando, sabe? O projeto tem que aumentar, eu concordo com você também. Acho que o projeto, ele, assim, da forma como ele foi construído hoje, em cima de dinheiro de Hollywood, me parece que esse dinheiro chegou no limite de onde ele poderia chegar. Óbvio, né? A gente tá falando aí de um time que já atraiu patrocínios absurdos, não, inclusive fora de escala pra League One, né? Muito fora de escala já, mas ainda é fora de escala de Championship abaixo. E aí... A receita do Wrexham desse último balanço, que foi publicado dia 31 de março, uma empresa dessas de auditoria, de consultoria, colocou que tá na média já da Championship. Legal, não tinha noção disso. 27,2 milhões que arrecadou e a média é 22. Então já o Wrexham tá se preparando já para estruturalmente, pelo menos, tá no patamar. Dentro de campo aí é outra história, né? Mas sim, estruturalmente... Mas esse lance, né, Vitor, da questão da receita, né? A gente tinha visto, no meio da temporada ali, um balanço que dentro da League One, o Wrexham era o 6º elenco mais caro, uma coisa assim, né? Mas que se comparado a elencos da Championship, ele estaria meio que da metade para baixo da tabela. Mas aí tem um outro ponto, que é a questão meio que do fair play, né? Tipo, na League 2... tu pode gastar com salários e contratações até 40 e poucos, quase 50% da tua receita. Na League One, esse teto sobe para 45, né? Na League One, se eu não me engano, é algo em torno de 65. 60, é esses percentuais, mas tu não pode ficar em débito. Um terço a mais, né? É um terço a mais, já é bastante, pô. Isso. Só que na Championship, tu pode operar no negativo por 3 janelas seguidas. Caraca. E aí é onde os caras navegam, entendeu? Aí que todo time de futebol, inclusive, no mundo inteiro existe, né? Nesse acordo aqui no Brasil. Parece que somadas três janelas, tu pega 3 janelas, início, meio e fim de temporada, pode ter um débito em torno de 40 e poucos milhões de libras. E aí os caras... É muita coisa, entendeu? E agora a gente vai ver o movimento de investidores externos, né? A família Ellen, né, que foi inclusive, estava lá no estádio no momento da invasão. Tiveram fotos, né? Mas é uma família que investiu em Syracuse, no estado de Nova York, muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro, é dinheiro antigo, né? É dinheiro muito antigo, e eles agora são os sócios minoritários do Wrexham. E eu acho que vai ter um movimento de trazer mais desses investimentos agora. Eu acho que até tinha uma brincadeira sobre isso nos passados aí, que era de brincar. Até o próprio Ryan Reynolds cita isso na 3ª temporada, né? Que ele fala sobre dinheiro do petróleo, né? Quando ele vai falando da diferença, da distância. E eu acho que começa a entrar nessa briga muito desigual, né? Assim, quando a gente entra no
no aspecto econômico, e aí entende o futebol como um mercado totalmente quebrado em relação ao mercado global de qualquer, não tô nem falando de esporte, qualquer coisa, assim, até Hollywood, né? Até mercado de estrelas, música e cinema e tal. Futebol tem cifras absurdas, assim, não tem nada igual, assim. Se você pegar um jogo de futebol, principalmente a gente acha caro, por exemplo, pô, eu vou num show de uma banda que eu adoro. Vou pagar milão no ingresso pra ficar na arquibancada. Caro. Pô, cara, o preço de jogo de liga europeu, a gente falou 46 rodadas, você tá pagando R$500 por dia que você vai, cara. Se quiser ir na temporada inteira, você tem que, caralho, você tem que vender a família, você tem que fazer algum tipo de crime. É Breaking Bad, pra você assistir todo o jogo. E aí, cara, assim, eu realmente acho que a gente tá... eu acho que, assim, respondendo a minha própria pergunta, no meu ponto de vista, eu acho que é um cagaço gostoso que a gente sente agora. Que é o melhor tipo de problema que a gente queria ter como fã, tá ligado? Como torcedor e tal. Você fala que, pô, eu quero ver, eu quero botar a teste, porque o pior já passou. Se cair de novo, a gente sabe como volta. Né? O caminho tá aí. É óbvio, tipo, né? O conto tipo, de você fada tá seria lindo, chegar direto até a Premier League, mas, porra, né? A realidade também bate forte. Né, tipo, você vai pro recreio, você tá na 4ª série, né, e vai pro recreio com os menor, e aí no ano seguinte você tá na 5ª série e começa a ir pro recreio com os grandes. Você fala, nossa, é um cagaço, mas é um cagaço diferente, né? Como é que é Isso agora? Antes cara, era o maior dos menores. Mano, Agora esse eu sou exemplo é o menor dos melhor maiores. possível, cara, exatamente, porque eu acho que o salto da League One pra Championship, inclusive a mudança de nome, ajuda a exemplificar isso, né? Porque você tinha ali uma progressão, por mais que seja só National League, League 2 e League One, de repente muda pra Championship, é outra parada, foda-se, não é nem mais liga, tá ligado? E eu acho que é um bom, assim, reflexo desse cenário de futebol. Inclusive, eu acho que o documentário, né, por ser feito por galera de Hollywood, ele pega muito pessoas, né? E aí, o maior ídolo da história do clube, acho que é seguro dizer isso, mas nessa temporada não passou de um coadjuvante, né? Mal jogou, essa é a verdade. Nos jogos mais importantes, inclusive, na decisão, pra mim é muito simbólico de ter acompanhado, cara, eu tava no estádio, vendo o 6-0 contra o Morecambe, com o hat-trick dele, falando, maluco, esse maluco é o Pelé branco, pô, esse cara é o Deus, é o Lúcio Flávio do tempo moderno, tá maluco. Mas aí chega... É o Paulo Baier galês. Porra. E aí chega agora e você vê ele de calça, de moletom, de agasalho, no dia mais importante do ano. Pô, cara, é meio foda, tá ligado? É triste, é meio deprimente. E aí você começa a entender que daqui pra frente, cara, se apegue menos às pessoas, porque não é mais sobre indivíduos. É sobre o time projeto, e a trajetória e o projeto, né? E, inclusive, vai ser cada vez menos sobre o Robbie Ryan. E eu acho que a temporada 3, inclusive, já deixou eles bem de escanteio, muito por conta do Deadpool 3, obviamente, mas já ajuda a entender um pouco isso, né? Que é menos sobre eles também. Com certeza. Só pegando mais 2 pontos, assim, né, sobre como é que vai ser essa chegada da Championship. Tem dois aspectos, né, que a gente pode olhar por 2 prismas, a mesma coisa. Primeiro que, tipo, a própria galera de lá tinha aquela dúvida de será que é bom subir na primeira temporada de League One? Será que a gente não precisa se estruturar melhor? Concluir as obras do estádio, talvez? Ou ampliar os... Estão com o copy temporário ainda, né, cara? Exatamente, né? Ou daqui a pouco estruturar mais o CT, ter uma academia mais moderna, enfim, ter uma estrutura, né, uma musculatura para chegar na Championship mais parrudo. Essa era uma visão. Só que a outra visão é aquela que tem coisas que só acontecem com o Wrexham e não é possível duvidar de nada. Ninguém pode duvidar que os caras vão chegar na Championship e não vão subir direto, velho. Não, na moral, se daqui uns 10 anos descobrirem que o Ryan Robb compraram pra fazer o documentário, pô, eu perdoo, tá na hora. Foda, parabéns, cara. Muito bem comprado, vai de história, tá perdoado. E enganou todo mundo. Porra, mesmo que não engane ninguém, então foda-se, é linda a história, tá maluco. Só pra deixar, pra quem não conhece, não acompanha, né, eu falei do COP temporário aqui, o COP é como chama um lado da arquibancada, que é aquela arquibancada mais curta, né, que fica atrás do gol, que eles demoliram, que chamava popularmente lá, daquele estádio chama COP, né, de todos, pra quem também não acompanha tudo, mas demoliram e tava sem arquibancada, eles construíram uma temporária lá e ainda o projeto era que tivesse uma nova, inclusive aquela arquibancada nova ia ser o molde pra reformulação do estádio inteiro, né. Já é para ser um projeto de modernização e tudo, e a construção nem começou, né? Inclusive foi expandida, né, no final da temporada passada para ter mais torcedores, né, para essa temporada, mas ela já está sendo desmontada, já, se eu não me engano, já foi desmontada. Ela começou a ser desmontada ainda no final da temporada da League One, ainda ela já estava sendo desmontada.
e é uma obra que vai ser feita para o europeu, sub alguma coisa que vai ter, que Gales vai ser uma das sedes. Então isso aí agilizou as obras também. Eu lembro que até na série eles divulgaram que tava difícil de aprovar as reformas do estádio, tudo, né? Acho que eles conseguiram uma desculpa, né? Levaram o esse- prefeito pra A série. arquibancada temporária foi um resultado disso, desse imbróglio, dessa burocracia que ficou estendendo Isso aí. essa aprovação ou reprovação. Inclusive, falando do dinheiro fora de Hollywood, né? Do Wrexham já expandindo o seu ramo de investidores, essa família Allen, como que é o nome da... Kellen Allen, né? Esqueci o nome da Eu nossa acho que é escrevi sobre isso. ela. Que ela se tornou diretora executiva, né? Depois que a família virou sócia minoritária. E um dos primeiros projetos que ela anunciou foi a construção do COP definitivo, o projeto do estádio, investimento no feminino e na estrutura tanto do profissional quanto da academia de base. Então não só veio dinheiro, como já veio a execução desses projetos, né? O Wrexham provavelmente deve terminar essa Championship já com uma estrutura de Championship. Se não pronta, mas muito encaminhada no sentido organizacional, né? Então é legal ver que desde o começo, né? Eu lembro também quando, na primeira temporada, quando eu cheguei, eu falei pro Lucas, eu falei, cara, estudando, agora trabalhando com futebol, principalmente o europeu, você começa a ver essa questão da estrutura, esse abismo que né? Do Brasil pra lá. E o Wrexham é um time que tem um projeto muito bom e é a longo prazo, sempre foi a longo prazo, né? No primeiro episódio eles falam, daqui uns 10, 15 anos a gente quer estar na Premier League, não sabemos quantos, mas sempre foi pensando em longo prazo. E a gente vê que cada mínimo detalhe, seja do perfil de contratação agora, que são jogadores com 22, 23, 24 anos, seja nessas reformas aí, é sempre pensando no legado, sempre pensando em quem vai vir depois, em quem serão os próximos presidentes, quem será a próxima comissão. Então é legal ver isso se construindo dessa maneira, né? Cara, eu queria... Kellen Allen. Kellen Allen, isso. Boa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês para entrar num outro lado que eu gosto muito também, que é, justamente, já citei ele, mas eu queria entrar numa fofoquinha legal, né? Porque... E esse lance do Mullin, hein, mano? Desse afastamento, e eu acho que é a grande pergunta de todo mundo que viu o documentário, porque literalmente estamos falando do Welsh Pool, né, molecada? É o cara que apareceu no Deadpool, ele é seguramente o maior ídolo da história do Wrexham, por mais que talvez hoje ainda não sigam dizendo isso para toda a cidade, ele globalmente vai ser e sempre será. Mas fato é que muito se diz, né, sobre o afastamento dele do elenco. Não que ele tenha sido oficialmente afastado, ele continua treinando o tempo todo, mas nunca mais relacionado para jogos. E dizem que ele brigou com o Parkinson e que houve algum tipo de entrever entre eles que nunca mais fosse considerado. Dizem que ele também tem gente que diz que ele só nunca se recuperou completamente das lesões e não era mais fisicamente confiável. Tem gente que diz que é uma mistura de tudo. O que vocês acreditam que rolou? E o que vocês sabem que rolou de fato? Pô, isso é tudo que a gente quer ver na quarta temporada, né? Se não tiver essa fofoca aí, pode mandar cancelar, né? Verdade, concordo também. Não, eles não podem fugir disso, né? Eles vão ter que... Mas assim, eles vão dar uma desculpa oficial. Nós estamos aqui para falar sobre desculpas que podem ser reais e talvez não sejam oficiais, né? Mas assim, né? A gente nunca viu a série tratar assim, tipo, pô, pega a primeira temporada lá, teve aquele atacante lá que errou um pênalti, não, foi expulso, né, num jogo lá, cara, os caras já... Estão falando de um cara que aparece no primeiro episódio, na moral. E aí, cara, enfim, eu acho que, cara, pode ser que tenha a história real, pode ser que ela não venha completa, mas assim, o que a gente conseguiu à distância validar é muito isso do que tu falou, assim, né? O Vitor, ele sempre vai no caminho do que o Phil Parkinson falou e tal, não sei o quê. A gente fica mais no campo especulativo, mas o fato é que ele nunca mais jogou. Esse é o fato que é, tipo, isso não tem... Qual foi o último jogo que ele jogou? Faz quanto tempo que ele não entra em campo, por exemplo? Não lembro, cara. Acho que foi o primeiro ou segundo jogo de janeiro, já foi o último. Foi eu lembro que até hoje compartilharam no perfil do time, né, que o gol dele foi, enfim, botaram uma honraria lá pro gol dele na League One. Contra o Blackpool, gol né? Campeonato. Gol contra o Blackpool. Ele tem 3 gols só nessa liga, 3 golaços. Ele só fez golaço esse ano, né? Quase não fez gol, mas de primeira dele é bizarro, pô. É bizarro. Esse gol contra o Blackpool é bizarro de golaço mesmo. Mas é isso, sim. Ele também, eu não sei nem quantos minutos ele teve em campo, assim. Acho que ele teve pouquíssimos, se for pensar. Porque no começo da temporada ele chegou machucado. Ele teve 27 jogos. De cabeça, eu lembro, 26 jogos. Só que só 9 como titular. 1.153 minutos. Isso na Liga ou toda a temporada, Vitor? Porque ele jogou muito jogo de Copa, né? Não, só contando a Liga. Só a Liga?
Isso. Que ele jogou vários jogos de Copa também, né? E aí, quando ele jogava os jogos de Copa, a gente ficava, pô, agora vai e tal, e nunca ia. E, cara, eu acho que tu resumiu bem, Daniel. É um pouco de tudo. Eu acho que a questão física dele impactou, só que eu acho que chegou determinado momento que o Phil Parkinson teve que fazer uma escolha, né? Que chegou reforços ali, e é bem a linha de corte, né? De quando ele parou de ser relacionado praticamente ali, que é a chegada Ele e o Palmer, né? Não foi ele e o Palmer. porque não foi necessariamente pessoal, porque foram os dois, foi a dupla de ataque que trocou, né? Mas E o o Palmer Mullen na até temporada chegou a passada já figurar no banco de tava reserva. diminuindo, né? Sim. Só para pontuar que o Mullen até chegou a figurar 2 ou uma vez no banco de reserva. O Palmer, ele não foi Nem relacionado isso. mesmo, ele saiu completamente mesmo da lista. Eu fiz uma conta aqui, eu entrei no Transfer Market pra ver quantos minutos o Mullen teve na temporada inteira, em todos os jogos, né? E aí diz aqui que ele tá com 1.465 jogos em 32 jogos, né? Não, minutos. 1.465 minutos, pelo amor de Deus, teria Que quebrado o isso. recorde no ano. Maior peladeiro da história, né? 1.465 dividido por 32. Dá uma média de 45 minutos por jogo, se contar os jogos de Copa também. E só na League One, ele tem 44 minutos por aí. Então você vê, mesmo contando que ele jogou um tempo por jogo, pô, é muito pouco, né, cara? São pouco. dos 26 jogos, 13 jogos, dá pra dizer que ele jogou. E aí, Assim- beleza, 3 gols é pouco, mas não é tão ruim pra uma média de um atacante de League One, tá ligado? Não é uma média Pegou tão muito a ruim, sei lá. imagem do final da temporada, né? Ou no final da temporada, cada jogo a torcida pensava, pô, agora vai voltar. Agora, e todo jogo ia sair a escalação e vinha a frustração, né? Dele não estar relacionado. Então, é isso, mas. O que Na temporada passada, ele já tinha. Ele já não voltou, né, da mesma forma que a gente estava acostumado a ver. Sim. Né? Ele terminou a temporada em alta. Né? Ele foi um dos principais jogadores ali no último terço da temporada. Se não fosse ele, eu acho que a gente teria provavelmente caído nos playoffs. Sim. Que foi a temporada que ele perfurou o pulmão, né, Lucas? Na pré-temporada, né? Isso, né? Isso. E aí a gente achou, pô, o pulmão agora voltou, né? Então, aí teve a questão da cirurgia que ele teve que fazer logo depois do fim da League Two. Inclusive, ele não viajou com o time para Las Vegas, não fez a pré-temporada com o time lá por conta disso. Adiou também a volta dele na League One, a voltar a atuar. E desde então ele realmente não conseguiu mais ter as mesmas atuações. assim, eu tô vendo aqui que até que o último jogo dele foi dia 28 de janeiro, derrota pro Stevenage, que ele fez gol, inclusive. E aí foi o último jogo que ele aquele jogou. 3-2. É isso aí. Cara, assim, eu acho que como personagem pro documentário, inclusive, eles perdem muito, tá? Sem o Mullen. E, de fato, eles não têm como não dar uma desculpa pra isso, né? Eles têm que... Inclusive, se o documentário não mostrar uma cena dele do Parkinson abraçado, usando a camisa da União, tá ligado? Na mesma camiseta, esses rumores vão se alastrar, né, cara? De que existe, pelo menos... Tudo bem, pode não ser algo só com ele, mas eu acho que ainda acredito que pode ser que tenha algo... Não pessoal, tipo, olha, eu detesto você, mas... do Parkinson não achar que ele tá à altura da competição mesmo, né, cara? O que eu apurei, assim, na época que eu tava escrevendo sobre, fui atrás de um monte de coisa, e de fato o que teve foi isso, assim, o Phil Parkinson deu umas 3 entrevistas onde ele citou, sempre dizendo, passando, não colocando panos quentes, né, até porque essa fofoca da treta veio depois, foi tipo um Carlos Alberto, sabe, um ex-jogador de programa de fofoca que soltou uma bomba, e aí gerou um monte de notícia em cima de uma fala só, mas só teve uma fala a única fala desse jogador nesse sentido foi essa, quer dizer, a única fala que existiu nesse sentido foi essa, e aí o que teve o Mullen foi comentando num post dizendo bullshit, ou nonsense, na verdade, né? Isso é o que teve de oficial. O desempenho, o Lucas bem lembrou, na temporada passada, isso até tá no documentário, né? Ele já não tinha mais a mesma explosão, fisicamente ele caiu. E nessa temporada, e aí vai os meus 50 centavos de especulação, assim, eu senti que rolou uma coisa muito anímica mesmo, emocional, psicológica, porque eu lembro, vocês lembram, Lucas, eu narrei esse gol e eu nem acreditei que foi gol, porque ele não comemorou, ele fez um golaço de cobertura e ele não comemorou, e ele saiu meio, sei lá, foi mais desabafo, né? E aí eu comecei a reparar, ele não tava legal em campo, ele tava começando a cavar falta. Geralmente o Mullen era um cara que recebia de costas e sustentava a pancada. Agora ele recebia já desabando, tentando cavar falta, ficava reclamando, e eu comecei a ver muito nos stories dele, ele 100% focado no filho dele. Então, eu acho que pode ter rolado um negócio assim, pô, eu não tô legal, o técnico já viu que não vai dar mais para me aproveitar como aproveitou, será que eu vou tirar um tempo, então, para colocar a cabeça em ordem, para cuidar da família? Pode ter sido nesse caminho, porque a gente viu o Wrexham fazer isso com vários jogadores, né? O James Jones,
Esqueci o nome do garoto, o camisa 7. Jordan Davis, Jordan Davis também. Teve um problema com a gravidez. Isso. Era justamente isso que eu ia comentar, né? Que eu tava torcendo para não ser nada pessoal nesse sentido, entendeu? Dele ter um problema pessoal com o filho dele, coisa assim. Claro, é. Tomara que seja só futebol, né? Inclusive. Tomara que seja só futebol. E treta com o Phil Parks. Não, é melhor mesmo. Inclusive, eu tava vendo aqui, sei lá, o melhor mês dele, sei lá, em outubro, ele jogou 3 jogos seguidos, os 90 minutos. E no resto da temporada, ele jogou só mais um jogo, 90 minutos, contra o Barnsley e só. É meio curioso, assim, de um cara que tem esse status de ídolo, que a torcida amava tanto, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando também, né, um treinador de um time como o Wrexham, como o Parkinson que ao mesmo tempo que entende o valor de um ídolo, vê o time sem ele voando e ganhando 5 jogos seguidos e fazendo resultado. O Wrexham teve uma sequência na liga aqui, deixa eu ver de quantos jogos. 8 jogos ou 9 aqui, se eu contei certo. 8 jogos sem perder, cara, com 6 vitórias e 2 empates. Pô, essa sequência é bizarra. Se contar mais 6 jogos pra trás, são 14 jogos com uma derrota, né? É uma baita arrancada pra chegar na última rodada e ter conseguido acesso. Então, mas, como é que você bota o ídolo pelo ídolo, né? Eu cheguei a comparar a escolha do Phil Parkinson e disse assim, cara, ele tá fazendo uma aposta muito alta em deixar o Mullin de fora. Porque era muito mais fácil para ele botar, porque a torcida queria que botasse, entendeu? É uma escolha corajosa que dá pra ele o título de melhor treinador de futebol meia boca da história, com certeza. Exato. Ele consegue, cara. E assim, eu acho que, inclusive, quando você coloca mais dinheiro também, e entra os caras como o Jay, o caramba, cara, assim, esses caras têm que jogar. Também tem esse detalhe financeiro de galera que bancou esses jogadores caros, que eu não sei quanto é o salário do Mullin, mas eu acho que deve ganhar menos que esses caras que chegaram pra essa temporada. E chegaram de uma Championship, né? Que chegaram de cima, o caramba. Então, assim, cara, você contrata um cara por esse valor e vai usar o cara arrebentado, o cara que já não tá mais vendendo tanto, por mais que ele seja ídolo. Eu acho que aí entra um pouco também do lado chato do futebol, que é o lado burocrático, o lado pragmático, o lado também só simplesmente mercadológico. E, cara, gastamos uma grana, precisamos botar o bagulho pra funcionar. Não adianta comprar essa máquina de lavar, continuo lavando louça na mão. É foda também, tá ligado? Máquina Mas lavar assim, louça, no caso, né? Eu ainda acredito, tá? Eu ainda... Se o Mullin não for dispensado, se ele continuar pra Championship, eu ainda acredito que a gente vai ver ele, que ele pode se recuperar. Cara, eu acho que o Wrexham jamais coração dispensaria ele. Eu também tenho muito essa torcida, eu acho que jamais dispensariam ele. Eu acho que é capaz de forçarem uma aposentadoria pra ele, eu não duvido, não. O Mullin não é o cara mais jovem. É novo, né, pô? Ele tem 29, 30, né? Tem 30. 30. Tem 30. 30 ou 31, 30. Fez 30, vai fazer 31 esse ano. É verdade, né? Ele é novo pra parar, se for parar pra pensar. Então, caraca, é que seria muito triste pensar nele dispensado, né, mano? Puta que pariu, cara. Negociar. Caraca, é velório. Mas assim, ele... Pô, era nítido que ele não tava mais no nível, ele era engolido pelos zagueiros, cara. Tinha jogo que tava dando dó ver ele jogar, ele tava passando fome. Mas um cara que faz o que ele fez não desaprende, tá ligado? Ele pegando um tempo bom, assim, ó, tá com a cabeça boa, deu uma ajeitada boa no físico, acho que ainda dá pra pelo menos ter ele no banco pra entrar, pra ele virar de repente um Steven Fletcher da vida, sabe? Esse talismã do segundo tempo. Porque ele sabe, se tem alguém que sabe o que é decidir pelo Wrexham nesse elenco, é ele. Não sei se tem outro cara que saiba mais o que é decidido que ele, né? Então, se ele não for dispensado, acho que ainda dá. O grande lance cara, eu conhecendo a carreira do Mullin, eu nem sei se ele já jogou Championship antes, né? Não sei. Não, eu acho que ele jogou. Quando ele foi pro Wrexham, ele tinha acabado de subir com o Cambridge pra League One. Exato. Então, assim, ele era um centroavante muito bom pro nível entre National League e League One, né? Ele nunca foi testado nesse nível de futebol. Acho que esse é o ponto que mais me deixa receoso também. Apesar do contrato com o Wrexham ser o mais longo da carreira dele, né? Ele nunca ficou tanto tempo no mesmo time, o que é positivo, pensando em ambiente, né, e tudo. Então, acho que o vento sopra a favor dele em relação às condições, mas ao mesmo tempo sopra contra ele quando pensa em, bicho, o Wrexham tem que... E assim, sendo sincero, pra ir te encaminhando, eu acho que esse é o momento do Wrexham botar um pouco de terra arrasada, tá ligado? Porque grande parte desse elenco tá no seu limite técnico, de qualidade. Dá pra perceber, inclusive os últimos jogos da League One, cara, era visível os problemas defensivos, principalmente, falta de variação, de criação de jogada, de tática, da gente olhar e falar, cara, não é possível, parece que às vezes que o Wrexham não tem um treinador de bola parada, não tem um cara que fale, mano, varia 2, 3 jogadas pro cara ter opção ali, pra não ficar só aquele chuveirinho e a bola rodando, chuveirinho e bola rodando, porque
sinceramente, tem jogo do Wrexham que você vê desde a National League, acho que isso é um sintoma. Inclusive não é do Wrexham não, tá? Acho que é da League One, da League Two e da National League, que aí, em algum momento o jogo vira chutão pro alto e trombado, irmão. E aí não tem mais o que fazer. Dani, mas aí tu chegou num outro ponto. Tu chegou num ponto a que é possível questionar se dá continuidade pro Phil Parkinson na Championship, porque esse é o jogo do Phil Parkinson. Ele não sabe fazer um jogo elaborado. É verdade. É verdade. Mas talvez ele possa fazer parte de uma comissão técnica mais consciente, né? Ele não precisa ser o cara que vai bolar todas as táticas, mas ser o cara que toma a decisão dentro de campo, assim, de repente. Eu acho que a gente vai descobrir, né? Porque a gente vai ter. Esperamos que ele tenha agora um elenco de Championship. E aí ele vai ter jogadores que vão oferecer pra ele um tipo de jogo mais elaborado. Se ele continuar nesse mesmo estilo de jogo, aí você fala, pô, Phil Parkinson, agora não dá pra falar que você não tem material humano. Essa temporada, principalmente da segunda metade, ele já começou a ter esse material, né? Aham. Mas às vezes você vê que é muito, de fato, inclusive tem análise sobre o limite do elenco lá no nosso site. Mas a gente via, por exemplo, jogadores que era uma movimentação básica de dar um passo pro lado, assim, sabe? Oferecer uma linha de passe, que você vê que o cara tinha essa limitação de nem enxergar esse movimento, às vezes, né? Então, é questão de... Essa pergunta, né, se vale a pena ganhar musculatura para depois subir, é a pergunta que sempre fazem na comunidade. Eu acho que sempre vale a pena subir, nem que seja para Claro, cair, pô. nem que seja para cair de paraquedas. Primeiro, Não, não aumenta a existe receita. isso, cara. Eu acho que assim, acho que o grande ponto é esse, mano. Se você tá acostumado a ganhar um salário de 2 mil por mês e você tem um ano ganhando 30 mil por mês, bicho, não tem coisa ruim nisso, tá ligado? Mesmo que Não você caia, existe. você cai com dinheiro. Você pode ter torrado essa grana, mas você vai cair com alguma coisa dessa experiência. Eu acho Não, que é e muito outra, pior você quando vai- você fica anos na Championship, aí sim é ruim. Fica anos ali e aí você cai. Ou anos na League One e aí você cai. Você fala, puta, eu tava gastando, torrando e aí eu postei um monte de grana. Acho que o primeiro ano é só alegria. Mesmo que caia direto. Vai cair com o bolso recheado, pô. Sim, e é muito melhor você ficar apanhando num nível de competitividade da Championship, que tem elencos muito melhores, jogadores muito melhores, do que ficar lá E que todo ano na League recebe One. times da Premier League, né? Inclusive. Exatamente, Vale ficar lembrar. só jogando na League One ali, ó, toda hora chutão pro alto e trombada no meio, como bem lembrou o nosso Thiago Salerno. Isso é uma coisa para citar, a gente tava falando do Mullen, o Langstaff, que foi artilheiro da League Two, ele foi para um time de Championship agora, o Millwall, né? Teve pouquíssimas chances, né? Uhum. Ele teve pouquíssimas chances no Millwall. Então, para ver também, o nível cresce bastante, é difícil acompanhar. Eu acho que tem Principalmente o até um nível exemplo, é isso que eu ia falar, tem um exemplo de dedicação de atleta, que eu acho que ele, por mais que as ligas sejam longas na League Two, cara, os caras que estão acostumados a jogar Championship são os caras que quase chegaram lá na Premier League. E só isso, mano, eu acho que a maioria dos times deve ter uma média de idade baixa, com um ou outro cara mais elevado, porque são os caras que estão pegando tração pra Premier League que estão jogando a Championship. E eu acho que o Wrexham tem que focar nessa galera mesmo, nessa galera que tá... Pô, o Okonkwo, pra mim, ele é um exemplo disso. Cara, é um goleiro que vem do Arsenal, que vem com uma promessa, um time grande, investiu no cara. Algo de especial ele tem. Então, mano, esse cara tem que ficar... Esse cara tem algo de especial. Pode ser que a gente realmente... O zagueiro Cleworth também. É insano o que ele fez. E a temporada do cara é incrível, e você fala, pô, você não pode abrir mão desse cara. Agora, tem muita parte do elenco lá que você via até, enfim, assim, até é difícil ficar guardando os nomes, porque você sabe que eles vão acabar indo embora daqui a pouco. Então nem precisa guardar muito nome. E é uma situação delicada, mas eu acho que chegamos, enfim, à realidade dura do futebol já dá pra chamar de elite, cara, a Championship, entendeu? Já é muito elite, porque, como eu falei, pois, esse ano que o Wrexham vai visitar... Top 10 ligas? Que é? Top 10 Liga Mundial? A Championship? Acho que é questionável esse dado, não sei se eu considero o top 10 Liga Mundial, não. Acho que dá para argumentar, né? Dá para argumentar, mas eu falei que é 15, uma das 15 mais. Eu acho que dá para dizer, cara, que assim, o Southampton é um time que jogou Premier League sei lá quantos anos seguidos e vai estar jogando contra o Wrexham, por exemplo. O Leicester foi campeão da Premier League há menos de 10 anos e vai estar jogando contra o Wrexham, por exemplo. Então, assim, essa é a realidade. O Leicester pode falar, é bosta pra Premier League? Podem simplificar dessa forma. Mas nem sempre foi. Teve momento que peitou todo mundo. O Southampton é a mesma coisa, já deu trabalho pra caramba. O Ipswich eu vou dizer que não, mas tudo bem. O Ipswich deixa ele quieto lá, coitado. Mas, cara, o assim, Swansea, a gente né? tá falando... Swansea. O Swansea. Não, os caras que... Fora os que já estão da Championship, exato. Eu falei só nos que estão caindo agora, mas os que já estão ali, cara, o Middlesbrough já falei, tem muito time que é tradicionalzaço, que a gente vai ver o Wrexham ser testado contra. Mano, assim, independente de expectativas e do que a gente pode imaginar pro ano que vem, e pro ano não, né, pra temporada que vem, eu acho que
é muito foda, inclusive, dá pra ver isso pra vocês aí, pelo trampo que vocês têm feito de acompanhar isso tudo e trazer isso pro Brasil. Eu acho que, mano, a gente só tem a ganhar. Eu acho até bizarro, confesso com vocês, tá? Quando vocês falam que tem um maluco que cobre o Notts County Brasil, aí eu acho putaria, tá? Eu acho que não precisa. Deixar um abraço pro Carlos Júnior. Não dá, pô. Aí você vai me perdoar, mas assim, Notts County Brasil é putaria já. Porque o apelo, Sábado- e aí, eu acho foda, Sábado, tá? 11 da manhã, 15 pessoas assistindo, eu sou uma dessas 15. Nós Maluco. somos. Às vezes Vocês tem são malucos. 8, 3 somos nós 3 aqui, ó. Quando um não tá na transmissão, né? Você tá maluco, cara. Mas é essa parada que eu acho foda do futebol, que às vezes a gente esquece do quão popular ele pode ser, né, cara? Às vezes a gente se pega nessas cifras tão malucas, ou nos preços dos ingressos e tal, a gente esquece o quanto o futebol, no fim das contas, é isso, mano. É você juntar com seus amigos, trocar uma ideia, especular, sofrer, comemorar junto. Acho que essa é a grande magia do bagulho. E é por isso que projetos como o de vocês já estão aí há 4 anos, mano, pra mais. E, enfim, não querendo parar, motivados cada vez mais a continuar cobrindo. O Pelado tem é outro como, exemplo disso. Não tem como. É foda. 13 anos Mas no ar, não, a gente tá aqui Só que também. falou do É Notts, foda. assim, o Carlos tem muito mérito, porque, assim, ele toca essa comunidade, se eu não me engano, desde 2013, velho. Se eu não me engano, é isso. Não é de agora, não, vou ser os caras da Sonserina ali. Ele olhou o Rex, o documentário, e disse, vou ser do time que é contra e vou criar um. Não. Ele toca esse projeto desde 2013, velho. Cara, que maluco. E aí é maluco de verdade. Tem que ter atestado médico, Não, né? esse é Tem que faltar tantã. trabalho. Não, ele é tipo os caras da Patagônia que foi lá pro documentário também, né? É a mesma coisa. Se fizer um documentário da Notts, vão falar, pô, em Taboão da Serra tem uma comunidade de torcedores do Notts e eles falam inglês lá, o inglês arcaico no mesmo bar. Cara, que maluquice, cara. Essa é a parada que eu achei foda de ir pra lá, né? De estar em Wrexham e conviver com a galera e você reconhecer a galera, né? Do documentário e falar, caralho, o maluco da banca, as tiazinhas que hoje trampa na loja do Wrexham lá mesmo, o Wayne no Turf, o caramba, você encontrar o cara e falar, caralho, que foda, mano, é o Wayne aqui. E o cara é literalmente um cara, tá ligado? É um cara que trabalha num bar, normal. Ele, assim, na rotina dele, o documentário mudou algumas coisas, mas não tirou ele de onde ele tá ligado? Não catapultou ele ao estágio de estrela. Aliás, eu acho isso foda do próprio Humphrey Kerr, que é amigo do Ryan Reynolds, amigo do Rob. Os caras têm acesso a Hollywood. E do Príncipe William agora. Agora não, né? Ele fez, sei lá, escola. Eles moraram juntos. No quarto, né? Essa maluquice, e o cara tem lá nada de 1.000 seguidores no Instagram. O cara é super acessível. Ele já fez uma audição pra ser o Chewbacca, né? E apareceu isso na série. É verdade. Mano, Mas é maluquice. Isso que é legal, assim, né? Porque é isso, o futebol é esse holofote, essas cifras exorbitantes, essa mega exposição. Só que se não for comunidade, assim, um jogador só famoso não faz um time, não adianta. Quer dizer, ser famoso, inclusive, não adianta de nada, né? Sempre vai ser coletivo. Isso ninguém vai conseguir tirar esse senso coletivo do futebol, né? E ele é feito de pessoas comuns. O coletivo, ele é bonito por causa disso. O Wrexham é um sucesso por causa disso. A comunidade Wrexham Brasil tá desse jeito por causa disso, porque é feita de pessoas comuns, que a vida é feita de pessoas comuns, né? O holofote que faz tudo ser muito extraordinário, mas é porque as pessoas comuns são extraordinárias quando elas estão fazendo o que elas gostam, quando elas estão se sentindo bem, né? Eu acho que o Wrexham, o projeto do Wrexham mostra isso, e é por isso que sempre foi esse sucesso desde o primeiro episódio da primeira temporada. Eu acho que até me citando, né, sem a pretensão, mas no meio do episódio eu falei sobre isso, né, sobre o documentário ser sobre as pessoas, né, e acho que é esse o grande acerto da parada, né, quando ele vai e mostra o acidente na mina, um documentário sobre futebol e te apresentam o que comoveu aquelas pessoas e por que o time é tão importante para aquelas pessoas sofreram tanto, você fala, caraca, é isso, essa é a parada, não é só sobre uma galera sofrendo porque uma galera perdeu um jogo de bola na grama, tá ligado? Não é isso. Tem vários outros fatores que levaram as pessoas a acreditarem naquilo como o motivo do sorriso delas, né? E aí, pô, isso é muito doido mesmo, cara. E a gente estende isso a toda a comunidade brasileira, não só do Wrexham, mas dos próprios times aqui, quando a gente vai num pré-jogo, num dia de estádio de pré-jogo, de você acompanhar, comer o espetinho na rua, ver a galera ali junto, pai e filho pequeno, e mulher, senhora, senhor, idoso, todo mundo junto. Obviamente, apreensivos com criminalidade e violência, que são realidades, sobretudo aqui no Brasil, mas não só, mas, ao mesmo tempo, o significado maior de tudo aquilo, né? Não é só simplesmente, vim ver meu time ganhar ou perder. Coincidentemente, hoje, o dia que a gente tá gravando, eu vou no estádio da Ferroviária ver Ferroviária Curitiba, que é o estádio que eu mais frequentei na minha vida, o estádio da minha cidade, e, assim,
obviamente, né, que a gente vê a Ferroviária enfrentando o Curitiba pela Série B, dá esse mesmo sentimento do Wrexham, dá um sentimento de cagaço legal. Você fala, pô, a lógica seria eu ter medo de perder para um time como o Curitiba. Mas se nós chegamos até aqui, por que não dá pra continuar subindo, né, cara? Então, porra, é essa sensação de esperança, que é o pior sentimento que tem em alguns momentos, mas também que é muito gostosa, né, cara? Vidani, quando eu me mudei pra cá, eu tava no futebol universitário, né? Eu vim pra cá como estudante e, cara, eu tinha meio que perdido em mim, né, essa essência do futebol raiz. Você vê pessoas que estão ali pelo amor, né? E quando eu cheguei aqui, tinha brasileiros que vinham aqui e a única possibilidade deles darem certo, né, é conseguindo uma bolsa de estudos, é conseguindo dando certo ali uma bolsa que vai permitir com que os pais deles tenham condição de pagar para eles continuarem aqui, sabe? Então, eu vendo isso e, ao mesmo tempo, acompanhando o Wrexham, cara, isso me fez, assim, reconectar com o sentimento ali de ver pessoas que estão ali por amor, sabe? O cara que tá ali, ele tá fazendo o máximo que ele pode para conciliar o estudo e o futebol, e mesma coisa com os jogadores do Wrexham naquela etapa, né? Que é de jogadores que tinham duas vidas, né, para conciliar esse sonho de jogador e ainda o cara que era pintor, o cara que tinha que ter outra profissão, né, e ainda continuar ali tendo força para treinar e todo dia ali mantendo a rotina. Pô, aquele episódio que tem o Leighton pintando a casa dele, tá? O cara tá ali serrando madeira, pintando a casa. Consegue imaginar o Neymar pintando a própria casa? Não tem como, né? Eu cito Neymar até a não própria faz nem o realidade. próprio Todd. Ele não bota, não mexe nem o próprio Todd. Imagina pintar uma casa. Ele não transa nem com a própria amante, pô. É o sósia dele que faz isso, pô. Você tá maluco. Mas eu ia falar que a própria história das meninas, né, cara? Da Rosie Hughes trabalhando na prisão e o caramba. Cara, tudo são realidades muito humanas mesmo, né? Então, acho que por isso que a gente se apaixona tão fácil, né? No fim das contas, a gente... Principalmente, cara, quando você assiste o documentário ou quando você vivencia algo de perto e você pensa, puta, cara, podia ser eu, podia ser um amigo meu, podia ser um parente meu. Aí não tem como, mano. Aí você se aproxima de verdade, tá ligado? Aí você sente que você é parte daquilo de alguma forma, né? Mesmo na distância, mesmo na loucura e mesmo no desconhecimento de você nunca ter ouvido falar antes desse time aí, você se apaixona, não tem jeito. Você citou o seu comentário lá, né, sobre a questão do roteiro e tal, e eu lembrei de quando você falou, né, pô, e a gente sempre fala isso, não é possível, se fosse fazer um roteiro, ninguém faria um roteiro tão bom. E cara, isso, uma pessoa que é uma boa artista, ela faz exatamente isso. Eu sempre, quando eu dou aula de poesia, de escrita, né, eu vou orientar algum processo criativo, eu falo isso. O trabalho do artista não é criar uma coisa mirabolante, é você olhar o que já tem, porque as coisas, os poemas, as músicas, os filmes, eles já estão no mundo. Quem é artista é a pessoa que vai pegar esse filtro e vai chamar, e vai juntar uma coisa com a outra, e vai chamar atenção para isso, né? Você escrever uma canção é você chamar atenção para um determinado amontoado de ideias ali. E o Wrexham é esse time de cinema por causa disso, porque quem comanda o projeto é artista bom nesse sentido, de falar assim, pô, eu preciso de um time que seja um time de cinema. Aí essa pessoa, eles fizeram uma pesquisa gigantesca. Não é à toa que eles chegaram no Wrexham, é porque de fato é o time que já tem. A cidade é um prato cheio, dá pra fazer 20 anos de documentário sobre cada personagem dessa cidade. É muito louco isso. É muito foda, cara. Muito foda mesmo. E a gente espera que tenha mesmo, né? Tanto por vocês aí, pra cada vez mais continuarem crescendo a comunidade de vocês, quanto pra gente ter esses materiais aí pra poder consumir, né, cara? Pô, gostoso demais. Nossa, eu tô ansioso pra essa temporada, hein? Quero saber essa fofoca do Mullen. Foda que vai sair só 2 episódios, né, cara? Porque isso aí deve ficar lá pro final, né? Eu vi que ia ser 3. Não sei se no Brasil vai ser só 2, mas... Geralmente eles lançam 2, assim, e depois, na outra semana... aqui eles talvez lançaram 2 a cada semana. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa vez o Brasil vai entrar no lançamento global do dia 15 também? Não, porque geralmente lança primeiro no FX e no Hulu para depois vir pro Disney. Vai ser 15 FX, Hulu e 16 pro Brasil. 16? Tá. O que eu tô bolado é que... vai sair toda sexta aqui também, né? Não vai ser na quinta. Aqui vai ser sempre de sexta. Tá bom. O que eu tô bolado é que diminuíram de vez, né? Vai ser 8 episódios por temporada mesmo e é isso aí. Mas dobrou o tempo dos episódios também, né? Antes eram 20 e poucos minutos, eram 16 de 20 e poucos, agora são 8 de 45, 50, então acaba dando na mesma, né? Mas sei lá, pô, acho que a toada de... Porque cada episódio era muito tematizado, né, cara?
Eu acho que, pô, eu sinto falta de ter mais episódios, você vê um e você, puta, peraí, deixa eu respirar aqui, assimilar. É, Eu acho que a gente perde muito em história paralela, tá ligado? Essas historinhas que os caras são bons em fazer, eles, sim. sei lá. Sim. E até quando começou a diminuir os episódios, eu falei assim, galera, é uma cidade de 70 mil pessoas, uma hora as histórias vão acabar, não tem tanta história. Ah, mas agora, por exemplo, as histórias não precisam ser na cidade, né? Pode ser as histórias É. de treta de, mano, construir o estádio, como é que eles conseguiram de fato, porra. Isso tudo é interessante. Eu acho que vai ser interessante também eles acompanhar até esse crescimento de outras comunidades internacionais, né? Pô, seria bom demais. Pô, a gente hora- tem que uma estar hora- no documentário. uma hora Em vai algum chegar. momento a gente vai estar no documentário, né? Possível. Não é possível. Eu apareci em um segundo, hein? Um segundo de Eu me lembro, na Olha só. arquibancada. Tu e a namorada, né? Viram É. pelas roupas ali, né? Ninguém reconhece? Ninguém. Mas Pô, dá pra a minha tirar print e filha, mostrar. ela me pegou narrando o jogo sábado e ela, mano, eu narrei torcendo, né? Ela ficou maluca, ela ficou horas gritando, falou, papai, algum dia eu quero de presente uma viagem pra Wrexham, você tem que me levar pro Wrexham, você tem que me levar pra Wrexham. Ela tá maluca Pô. pra ir pra lá. A gente fala, eu e a Aninha, a gente fala direto de voltar, cara. Porque é foda mesmo. Tipo, a cidade é gostosa mesmo, cara. Gostoso pra caralho. E, pô, norte da Inglaterra é pica demais, mano. Caralho. Eu não sei se vocês já foram, mas, cara, se eu puder dar dica pra vocês, fica pouquinho em Londres e vaza pra Liverpool, pra Manchester, porque é maravilhoso, cara. Muito mais Não sabia. foda, porra. Mano, Um dia irei. primeiro que o preço da cerveja é metade do que é em Londres, menos da metade. Isso, pô. Pint de Guinness que eu pagava, sei lá, 7 libras em Londres. Paguei 3 libras em Liverpool. Bizarro, assim, de gostoso. As cervejas que não são, tipo, Guinness da vida. Pô, Blue Moon, que aqui no Brasil é caro pra porra. 2,50 de libra o pint em Liverpool. Eu falei, maluco, que é Nossa, isso? baratinho. Mais barato que aqui. Pois é, cara. Pois é. Liverpool é foda. Pra se embebedar, top lugares. E o Rex é o mesmo preço de Liverpool, né? Tudo a mesma coisa. Classe trabalhadora, né? É tipo você vir beber na Zona Leste. É bem mais barato. Ih, Desliga coisou a seu dúvida. microfone de novo. Me liguei no que tá acontecendo. O que aconteceu? Eu tô chutando Chutou o a fio fonte. aqui do meu hub USB, exato, e ele tá... Se organizar direitinho isso aqui, né? Agora que eu percebi que eu tô pisando no cabo dela. Mas o que ia falar é... Da vez que eu fui, eu fiquei em Wrexham mesmo, né? Mas não precisa, inclusive. Porque é muito perto de Liverpool mesmo. Muito perto, cara. Então, se vocês organizar os trem direitinho... Quanto puta, tempo dá de pra trem? fazer... Cara, nem uma hora. 40 minutos. Pô, bacana. 40 minutos. Ô, Pô, louco. quando eu fui assistir o Wrexham em San Diego, eu tava numa cidade que era 1 hora também de trem, do estádio, do Snapdragon. Então é tranquilo. Mano, e barataço o trem, velho. É tipo um metrôzão mesmo. É tipo, assim, não é o preço de um metrô, porque é internacional. Mas como é tudo Reino Unido, é barataço, pô. Deve ser Bom, da bora hora. lá. Bora lá quem já mata. Bora. Começou, galera, mais um Testosteria Show Brasil! Uou! E aí, turma, beleza? Beleza. Ó, vamos aqui definir a ordem do programa de hoje. Eu tinha definido, anotei, esqueci. Tá aqui. Primeiro a jogar hoje é o Vitor Rodrigues. E aí, Vitor? E aí? Eita, tô nervoso. Tá tudo bem. Você sabe como funciona, né? Mais ou menos. Tá, Mas não vai também pra aprender. jogo. Essa é fácil. O segundo é o Vidani. Beleza. O terceiro é o Thiago. Bora. E o quarto é o Lucas. Salve. Aí. Então vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Rodando a roleta. Olha aí, hein? Quero um animal que não fica na água. Só não pode ficar na água. Sem a letra A. Sem a Vai, letra A. Victor. Pô, buga. Difícil, né? É uma Gente! pressão, pô. Existe animal sem a letra A? Tem. Bora aí. Fora da água. Nossa, parecia bem mais fácil. Tá vendo, rapaz? Sem Bora, pressão testou. é mais fácil. Gente! Ó, hein? Eu vou te dar uma chance, hein? Passo pro Thiago. Errou! Então errou. Então já tá eliminado. Vai, Vidani. Tem o porco, por exemplo, né? Porco. Porra! Boa. Porco é animal, né? É verdade. Ele costuma ser. De fim de semana, não sei. Mas no dia útil é animal. Vai, Thiago. Lobo. Boa, olha aí. Vai lá, Lucas. Urso. Boa. Eu vou manter essa categoria e mais uma rodada. Vai, Vidani. Ai, cara. Às vezes rola isso e eu também não sei. Peraí. Lobo, urso, porco. O que mais? Eu vou com mico. Apareceu agora. Mico, boa. Vai, Thiago. Morcego. Olha aí. Vai, Lucas. Tigre. Boa. Mais uma rodada. Vai, Vidani. Crocodilo. Não, crocodilo fica na água. Junto na água. Pera aí. Foi o que eu pensei. Eu pensei nele na terra, cara. Vai, Thiago. Eita, agora pegou. Boi. Boa. Vai, Lucas. Pônei. Pônei. Boa, pô. Mais uma rodada. Vai, Thiago. Eita. Virou mata-mata, hein? Mata-mata.
Puta, lembrei de um. Puxa vida. Hum, E agora? Deixa eu pensar. Acho que eu vou perder. rapaz. Caraca. Ai, como é que tá o tempo? Deixa eu ver. Olha Periquito! aí. Periquito! Boa, boa, boa. Vai, Lucas. O sofrimento, cara. Tragédia, hein? Olha o tempo, pessoal. Oi? Jeg, boa. Jeg é bom. Puxa vida. Mais uma rodada. Vai, Thiago. O burro. Boa. Vai, Lucas. E agora? E aí, Lucas? Vai responder a pressão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não. Oh! Parabéns, Thiago, pela vitória. Muito obrigado. Me preparei muito, né? Tava ansioso por esse Porra. momento. Tá aí com Grande seu vitória. atlas de animais aberto. Eu vi ali. Cara, Esse- eu fui pro lado da ave, eu falei, pô, com certeza tem um monte de ave. Eu não fui capaz de pensar uma ave com a letra A. E Então, tem um depois que monte. eu fui eliminado, eu pensei em urubu, em pombo e um monte Pois também que é. tem. Nossa. Corvo, urubu, nossa. É. Eu também não Nossa. fui pras aves, cara. Eu fiquei na terra e eu vi o crocodilo na graminha. Eu falei, Eu vambora. consegui pensar em águia, falcão, tucano, tutear. Pois É é. foda. Então é isso, gente. Ficamos aqui até o programa que vem. Valeu, galera. Abraço, alegria. Tchau, tchau. Alegria! Alegria.